Olá, caros amigos. Então agora nós vamos começar os exercícios de macroeconomia keynesiana, que são exercícios onde a gente basicamente aplica a equação de Keynes para a determinação da renda de equilíbrio e também utiliza conhecimentos acerca do multiplicador keynesiano, tá? Só lembrando mais uma vez, os exercícios não estão aparecendo nos slides, tá? Para acompanhar a resolução dos exercícios, você deve fazer o download do arquivo em PDF, que está aí disponível para você na área do aluno, do lado do vídeo. Ou você deixa esse computador em PDF aberto aí no seu computador, ou o que eu aconselho, imprima essa lista de exercícios e vai acompanhando a resolução, lendo aí o seu papel com os exercícios impressos, tá legal? Então vamos lá. Primeiro exercício de macroeconomia keynesiana. Vamos para a lousa. Então o exercício aí de analista de controle área econômica do Tribunal de Contas do Paraná. Esse concurso foi aplicado em dezembro de 2011, tá? Então foram dados aí a função consumo, foi dada a função investimento, os gastos do governo, exportação igual a 100, importação e a tributação. Então ele deu os dados aí nesse modelo. Letra A renda de equilíbrio é 4.000. Bom, como é que é a renda de equilíbrio no modelo keynesiano? No modelo keynesiano, pessoal, a renda de equilíbrio ela tem esse formato aqui. É a equação idêntica à equação do PIB a preços de mercado que a gente aprendeu lá no estudo das contas nacionais. Ela é assim, Y, que é a renda da economia, tá? Renda da economia ou produto ou produção da economia, ela é igual ao consumo mais o investimento, mais os gastos do governo, mais X menos M, tá? A função consumo, dada pela questão, consumo é igual a 200 mais 0,8 YD. O que é esse 200? Esse 200 é o consumo autônomo. O que é esse 0,8? É a propensão marginal a consumir, tá? E o que é YD? YD é a renda disponível, é Y menos T, tá? Função investimento. O que é esse 20 aqui? Esse 20 é o investimento autônomo. O que é esse 0,1? É a propensão marginal a investir. Aqui, gasto do governo, ele é totalmente autônomo, né? Exportação é totalmente autônoma. Importação, o que é esse 100 aqui? Esse 100 são as importações autônomas. Por que a gente fala importação autônoma, investimentos autônomos e consumos autônomos? Por quê? Porque são itens, são números, né, que não dependem da renda, ou seja, não estão multiplicados pela renda, tá? Por isso que a gente fala autônomo. Esse 0,4 aqui é a propensão marginal a importar, tá? E aqui a função tributação, esse 50 é a tributação autônoma e esse 0,2 é a propensão marginal a tributar. Então, para a gente achar a renda de equilíbrio, é bastante simples, é só a gente pegar esses dados aqui e substituir aqui nessa equação, tá? Esse Y é a renda ou produto da economia, ou também a gente chama oferta agregada, tá? Também tem esse nome. E isso aqui, ó, C mais I mais G mais X menos M é a demanda agregada da economia. Então vamos lá, vamos calcular a renda de equilíbrio dessa economia. Então,
é só a gente substituir. Y é igual a... Primeiro item da equação da demanda agregada é o consumo, né? Então, o consumo é 200 mais 0,8YD. Depois vem o investimento, que é 20 mais 0,1Y. Depois os gastos do governo, 900. Depois as exportações, 100, menos as importações, que é 100 mais 0,4Y. Tá? Atentem, pessoal, que a equação da função consumo é a única que vai tratar com renda disponível, tá? Todas as outras vêm o quê? Com renda, ó. Tá vendo? E essa renda disponível é o quê? Y menos T. E T é o quê? T foi dado pela questão, né? É 50 mais 0,2Y. Então a gente vai ter que substituir isso aqui em cima, tá? Substituindo, a gente vai achar o seguinte. A gente vai achar Y é igual a 200 mais 0,8, que multiplica Y menos 50 mais 0,2Y, né? Aqui são 3, né? 3 parênteses, mais 20 mais 0,1Y, mais 900, mais 100, menos 100 mais 0,4Y. Ou seja, a gente tem uma equação com uma variável, né? Então é só resolver, tá? Eu não vou resolver tudo, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Mas se você resolver aí, você vai achar 0,3Y é igual a 1080, Y vai ser igual a 3.600. Então, a letra A da questão está incorreta, né? Então, vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte: o valor do multiplicador keynesiano dos gastos do governo é igual a 5. Vamos ver a fórmula do multiplicador keynesiano, tá? A fórmula do multiplicador, pessoal, é essa aqui, ó. K é igual a 1 sobre 1 menos C menos I mais M mais C vezes T, tá? Onde C minúsculo é a propensão marginal a consumir, I minúsculo é a propensão marginal a investir, tá? M minúsculo é a propensão marginal a importar e T minúsculo é a propensão marginal a tributar. Todas essas propensões, elas têm o seguinte conceito: a propensão marginal a consumir é o acréscimo de consumo decorrente do acréscimo de renda. A propensão marginal a investir é o acréscimo de investimento decorrente do acréscimo de renda. A propensão marginal a importar é o acréscimo de importações decorrente do acréscimo de renda. E a propensão marginal a tributar é o acréscimo de tributação decorrente do acréscimo de renda. Ou seja, todas praticamente têm o mesmo jeitão, né? E também é importante a gente falar que nós temos também a propensão marginal a poupar, que é 1 menos C. Propensão marginal a poupar. A gente utiliza a letra S devido ao inglês saving, poupança em inglês. A propensão marginal a poupar é o acréscimo de poupança decorrente do acréscimo de renda. Por que eu utilizei aqui 1 menos C para designar a propensão marginal a poupar? Porque a propensão marginal a poupar mais a propensão marginal a consumir, as duas somadas são igual a 1. Por quê? Todo o acréscimo de renda que o consumidor tem, ou vai para o acréscimo de consumo, tá certo? Ou vai para o acréscimo de poupança.
Então, o acréscimo de consumo mais o acréscimo de poupança é exatamente o acréscimo de renda dele. Então, por isso que a soma das duas propensões é igual a 1. E, na verdade, a propensão marginal a poupar, a gente acaba designando sempre por 1 menos C. Tá? Por quê? Porque se a soma das duas propensões é igual a 1, se você isolar a propensão marginal a poupar, você vai ter isso aqui, ó. Propensão marginal a poupar é igual a 1 menos a propensão marginal a consumir, que é 1 menos C. Tá? Bom, voltemos então à fórmula do multiplicador keynesiano, que é essa fórmula gigante aqui. Você vai falar, pô, professor, é toda questão que eu vou trabalhar com essa fórmula gigante de multiplicador keynesiano? Não. Muitas questões, elas, por exemplo, elas não trazem as funções completas, como essa questão aqui trouxe. Por exemplo, se essa questão aqui desse uma função tributação só 50, que conclusão que a gente chegaria? Por exemplo, a questão falasse assim, tributo é igual a 50. Você chegaria a que conclusão? Que a propensão marginal a tributar seria 0. Se a propensão marginal a tributar é 0, o que isso vai implicar no multiplicador? Que você não teria esse último termo aqui, tá legal? Então, é uma minoria das questões que a gente trabalha com esse multiplicador completo. Mas, para o seu estudo, o ideal é que você decore a fórmula completa, né? Tá? Aí, na hora da prova, se a questão, por exemplo, não der função marginal a importar, você utiliza m igual a 0. Se a questão não der propensão marginal a tributar, você utiliza tzinho igual a 0. Aí corta isso aqui também. Ou seja, com o multiplicador completo, você consegue resolver todas as questões. Tá? Tem que decorar a fórmula desse multiplicador só se você quiser passar, tá, pessoal? É muito importante que você decore essa fórmula. Tem um bizuzinho para você decorar, que é o seguinte. Você escreve aqui a equação da demanda agregada, né? Y é igual a C mais I mais G mais X menos M. Aí, a partir daqui, você monta a fórmula do multiplicador. Você pega K, aí faz 1 sobre 1 menos. Aí, tudo que tem sinal de mais aqui na fórmula, por exemplo, na função consumo, você tem a propensão marginal a consumir. E aqui tem o sinal de mais antes do consumo, né? Então, ela vai com sinal de menos aqui para baixo, ó. Menos propensão marginal a consumir. A função investimento tem a propensão marginal a investir e tem um sinal de mais aqui. Então, vai com sinal de menos para baixo. Então, menos propensão marginal a investir. A função gasto do governo ela é totalmente autônoma, não tem propensão marginal a nada. A função exportação ela também é totalmente autônoma, não tem propensão marginal a nada. E a função importação, ela tem a propensão marginal a importar. Só que o sinal antes do M é sinal de mais. Então, você desce ele com sinal de menos. Tá? Então, vai ficar menos. Quer dizer, se aqui... Opa, desculpa, fiz bastante confusão aqui. O sinal antes da importação é sinal de menos, né? Então, ele vai lá para a fórmula do multiplicador com sinal de mais, tá? Então, essa é a fórmula do multiplicador. Aí, no final, você bota aqui mais propensão marginal a consumir vezes propensão marginal a tributar, tá? Por que a gente troca os sinais? Pelo seguinte, pessoal. A propensão marginal a consumir está aqui dentro, não está? Vocês concordam comigo que quanto maior for a propensão marginal a consumir, maior tende a ser o multiplicador? Por quê? Porque as pessoas vão destinar a maior parte da renda adicional delas para o consumo. Quanto maior a propensão marginal a consumir, mais as pessoas destinam a fatia da renda adicional que elas ganham para o consumo.
Então, o efeito do multiplicador keynesiano ele acaba sendo maior. Então, quanto maior o multiplicador keynesiano, maior a propensão marginal a consumir, que está aqui dentro, maior vai ser o multiplicador. Só que a propensão marginal a consumir está aqui no denominador. Então, olha só, quanto maior esse Czinho, o que vai acontecer? A gente vai ter 1 menos C, aí o denominador vai ser cada vez menor, ou seja, quanto maior o C, menor vai ser o denominador de K. E quanto menor o denominador de K, maior o K. Tá legal? Então esse é o raciocínio. Com a propensão marginal a investir, mesma coisa. Ó. Quanto maior a propensão marginal a investir, maior é o multiplicador keynesiano. Então ele tem que estar com o sinal de menos aqui. Raciocínio inverso agora com a propensão marginal a importar. Tá? Quanto maior a propensão marginal a importar, aqui está com o sinal de menos. Menor é o multiplicador. Então você soma. E com a propensão marginal a tributar, quanto maior a propensão marginal a tributar, menor o multiplicador. Então você utiliza sinal de mais aqui. Tá? E por que tem que multiplicar com a propensão marginal a consumir? Porque a tributação ela é multiplicada pela propensão marginal a consumir. A gente vê isso através dessa fórmula. Ó. Aqui é a propensão marginal a tributar. Você vê que ela é multiplicada pela propensão marginal a consumir. Tá? Ou seja, aqui vai ficar menos com mais, vai virar menos. Então, dentro daquele raciocínio que tem que trocar o sinal, vai com mais aqui para baixo. Tá? Pessoal, vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente continua com o comentário da questão 1, letra B, que é onde a gente parou. Tá legal? Até lá.